Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de São João, no estado do Paraná, para verificar como é que estão as lavouras de soja dessa safra verão lá na região até esse momento, como é que está o desenvolvimento dessas áreas até esse momento lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Arseni Bocalon, ele que é presidente do Sindicato Rural de São João, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, seu Arseni, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Aos ouvintes das Notícias Agrícolas, minhas saudações a você, Guilherme, é um prazer muito grande conversar com vocês novamente, né? Relatar o que nós passamos aqui no dia 23, que foi no sábado à noite, né, das fortes chuvas que ocorreu em uma região grande do nosso município. Senhor Ceni, da última vez que a gente conversou, o que preocupava o produtor aí na região era justamente a falta de chuvas que vinha prejudicando o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, o que tirou o sono do pessoal aí da região foi o excesso de chuvas nesse último final de semana, conforme o senhor comentou, né? Explica pra gente o que aconteceu por aí, quais foram os problemas desse excesso de chuva no último final de semana. O problema do mês de janeiro para nós, né? Só para ter uma base, nós tivemos de dia 3 de janeiro até a data de ontem, 422 milímetros de chuvas no nosso município. O ano passado, 2020, mês de janeiro, nós tivemos 198 milímetros. Isso dá uma diferença de 200 e poucos milímetros de chuva a mais este mês de janeiro do que janeiro de 2020. O que ocorreu no sábado? 122 milímetros de chuva, né, em poucas horas, mais ou menos uma hora e pouquinho. Nós temos o vale do Rio Dois Irmãos, que nós chamamos aqui, ele transbordou em vários lugares, danificando lavouras de soja, danificando lavouras de milho, danificou muito o feijão dessecado para a semente, o produtor não conseguiu colher esse ano, porque o feijão já brotou na lavoura. As lavouras de soja tinham desenvolvido depois da estiagem muito bem, que nós estávamos tendo chuvas regulares no município, né, que era 8 dias. E então, infelizmente, mês de janeiro aí, São Pedro abriu a torneira lá e não fechou mais, né? Mas o que eu vou dizer para ti? As lavouras foram muito bem conduzidas, muito parelho em todos os municípios nossos aqui, onde a gente faz parte, que a gente tem observado. As lavouras, conversaram com os produtores, estavam todos muito felizes com o desenvolvimento da soja. Mas, infelizmente, agora, com essa chuva muito forte aí, pode causar danos aí, prejuízo em muitos lugares. E aí, senhor Ceni, para ter uma ideia do tamanho desse prejuízo, ainda vai ser necessário mais algum tempo? O produtor vai precisar fazer uma análise mais detalhada dessas áreas? Sim, Guilherme, é o seguinte, você veja bem, isso aconteceu no sábado, no domingo à tarde, deu um pouquinho de sol aqui para nós. Segunda-feira, ontem choveu bastante, a gente não tem aqueles dados corretos, assim, que a gente só mandou uma imagem para vocês, as outras não consegui fazer em lugar nenhum. Muita chuva também, eu, com pessoa de idade, assim, também já não posso me expor muito no tempo, né? Mas a gente pegou informação com vários produtores aí que tiveram bastante danificação nas suas lavouras. Nesse vale do Rio Dois Irmãos que eu estou falando aqui dentro do nosso município, né? E aí, senhor Arseni, quando é que a gente deve ter as colheitas da soja começando aí no município? Olha, a soja, este ano, eu acredito o seguinte, que como no plantio ela desenvolveu um pouco por causa da estiagem, foi desenvolvido bem, mas agora com toda essa chuva, falta de nebulosidade, aí, de sol, eu acredito que as primeiras sojas aqui vão ser colhidas aí pelo dia 20 de fevereiro em diante. Até lá, eu não acredito que vamos ter colheita. Então, a soja mais precoce, que foi plantada em setembro, que era para colher em janeiro, então esse vai lá para o dia 20 de fevereiro, né? E você veja bem, Guilherme, é o seguinte, agora, né, dia 31 de janeiro encerra plantio de milho, safrinha, e encerra plantio de soja na rasteira de feijão e milho. A pessoa não colheu feijão, não colheu milho, já adquiriram insumos para plantio de milho e safrinha, adquiriram insumos para
a soja na restiva de milho e na restiva de feijão, e nada disso vai ser concluído. Você veja bem, hoje é dia 26, mais 4 dias aí, ninguém pode fazer mais nada. E o que vai ocorrer? Isso aí, o pessoal está com os insumos comprados, é tudo adquirido para fazer a safrinha. Vai retardar muito isso aí. Feijão ainda vai dar para plantar em fevereiro, também, fim de fevereiro. Mas o milho, safrinha aqui para nós, infelizmente, só vai ser plantado milho consociado com a braquiária. Parece que isso o mapa liberou. Mas, caso contrário, o milho vai iniciar a plantio dia 31 de janeiro. Vai ter muito problema com muitos produtores, hein? E aí, Sr. Arsênio, justamente no ano, né, que o mercado do milho está tão positivo, os preços tão elevados, essa dificuldade para realizar o plantio dessa safrinha pode impactar bastante na rentabilidade desse ano, né? Sim, isso vai acontecer. Isso já está matematicamente já definido, né, que vai acontecer isso aí. E outra coisa também, o milho das águas, que a gente fala, milho do cedo, né, que estamos prontos para colher agora há poucos dias. Aqui na nossa região, esse ano, o milho deve estar, contra o ano passado, deve estar em uns 10% de lavoura, mas foi só soja. E, além de tudo, esse milho de setembro, ele não tem rentabilidade boa, né? Porque nós produzíamos aqui de 450 a 500 sacos por alqueires, esse ano tem uma estimativa aí de 280 a 300. Cai muita produção por causa daquela estiagem no plantio do milho que ele não desenvolveu no início do plantio. E aí, Sr. Arsênio, olhando então para a soja, como é que estão as perspectivas de mercado, as vendas antecipadas da soja por aí? O produtor conseguiu fazer um bom caixa para ajudar nessas contas nesse ano? Olha, 90% de quem contratou soja dentro do nosso município, aqui, que nós temos uma cooperativa aqui muito forte, a Coasul, 90% dos contratos de soja fecha a média de 80 e poucos reais por saco. Isso é uma média, né? Não chega a média de 90. O que eu vou dizer? Mas na época era um negócio bom, todo mundo fez, né? Os insumos dava para comprar insumos baratos ainda e tudo, e o pessoal se empolgou e vendeu e contratou bastante. E aí, Sr. Arsênio, ainda restam volumes para ser negociados agora com esses patamares mais elevados? Sim, resta um volume aí, eu acredito que um volume de 70%, né, mais ou menos dentro do nosso município, 70% fica ainda na lavoura para ser vendido. Sr. Arsênio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo, né, é uma satisfação falar com vocês novamente e pedir aos nossos conterrâneos, nossos amigos aí que também façam divulgação pelas notícias agrícolas, né, que isso é muito importante, a gente estar atualizado e sabendo as ocorrências dos outros municípios. E aqui na nossa região, como é que eu dizer para vocês, é o seguinte, que São João sempre tem se destacado, hoje já o Banco do Brasil já está pedindo para quem quer financiar o trigo, já tem dinheiro disponível para financiamento de trigo. Eu acredito que o plantio de trigo aqui em São João este ano vai ser sempre grande, porque o São João é o município do sudoeste aqui do Paraná que mais produz trigo, é o que mais planta. Então, esperamos que, além da safra de soja e um pouco de milho, e que tenhamos uma boa safra de trigo, que o trigo também, hoje, com o preço que estamos tendo aí, ele vai dar um rendimento bom. E as notícias agora também, que a Rússia, a partir de março, também vai ampliar os impostos no trigo importado para os países que elas exportam o trigo. Sr. Arsênio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar os trabalhos de colheita aí no município. Muito obrigado. Um abraço, Guilherme. O Arsênio Bocalon, ele que é presidente do Sindicato Rural de São João, lá no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja e de milho dessa safra verão lá no município. Segundo o seu Arsênio, essas lavouras sofreram com um período de estiagem bastante drástico ali na reta final de 2020. Depois as condições climáticas melhoraram, principalmente as lavouras de soja conseguiram se recuperar, mas aí
no começo de janeiro, o que começou a dar problema lá na região foi justamente o efeito contrário, o excesso de chuvas. O senhor Arseni destacando que em janeiro de 2020 choveu 198 milímetros lá no município de São João. Nesse janeiro de 2021, até esse momento, dia 26 de janeiro, já foram 422 milímetros, uma chuva bastante acima da média, que impactou diretamente as lavouras, principalmente as lavouras na região do Rio dos Dois Irmãos. Lá essa região foi alagada, muitas lavouras impactadas de soja e de milho, e aí os produtores com dificuldades até mesmo de chegar até essas áreas para ter uma ideia maior do tamanho desses prejuízos, do tamanho dessas perdas. O senhor Arseni destacando que os trabalhos de colheita lá no município devem começar a partir do final do mês de fevereiro, atrasados primeiro pelo atraso lá no plantio, mas também por esse mês de janeiro bastante chuvoso, com pouca luminosidade, o que atrasou o ciclo do desenvolvimento dessa soja. Uma questão que preocupa bastante lá na região é a janela para o cultivo do milho safrinha. O senhor Arseni destacando que o zoneamento agrícola lá na região termina o plantio do milho até o dia 31 de janeiro e não vai ser possível plantar nenhuma hectare dessas lavouras até esse período. Com isso, quem quiser plantar milho numa segunda safra vai precisar fazer um consórcio ali com a braquiária, que é uma situação permitida pela Embrapa dentro do zoneamento agrícola, mas muita gente já tinha insumos comprados, sementes compradas e agora vai precisar se reorganizar, se replanejar para conseguir tocar as próximas safras, conseguir dar sequência aos seus trabalhos nas lavouras lá em São João. Inclusive, pensando nessas próximas safras, o senhor Arseni destacando que já existem movimentações de busca de crédito, de busca de financiamentos, pensando na próxima safra de trigo, expectativa de uma grande área cultivada de trigo nessa próxima safra de inverno lá em São João, no Paraná, e perspectivas de também boa rentabilidade para o cereal de inverno lá nessa região do estado paranaense. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.